bom, a gente tem um problema de tributos aqui no Brasil, um sistema de tributos aqui no Brasil que, bom, eu teria que conversar com quem for eleito presidente. Mas, assim, É injusto eu o considero sistema tributário. exato, assim, pô, eu pagar o mesmo imposto nessa água que o cara lá do Capão Redondo paga é desumano. É isso. Na carne, em tudo mais. No entanto, apesar de eu gostar da ideia de reduzir o imposto e tal, cara, tu deve. Com certeza tu pôs na balança, eu queria que tu me explicasse assim, como é que isso não vai abalar as finanças como elas estão hoje e todas as propostas que quer fazer, porque assim, tudo isso custa dinheiro. Assim, aumentar o salário custa dinheiro e tal. Claro. E de onde sai essa grana? Não, é o mesmo. Tem que sair do outro lado, entendeu? Você tem que. Qual que é o problema do nosso sistema tributário? Não é difícil entender. Cara, economista é um bicho complicado, porque ele complica o que é simples. Um pouco para valorizar a profissão, sabe? Tem um truque aí. No Brasil, se cobra muito imposto sobre consumo e pouco imposto sobre renda e patrimônio. Cobra-se errado, inclusive, sobre renda e patrimônio. Exato. Então você cobra muito sobre consumo e pouco sobre renda e patrimônio. Resultado, o pobre paga proporcionalmente mais imposto que o rico. Isso todo mundo sabe há décadas. Todo mundo sabe disso há décadas. E não se faz nada para corrigir. Nós, por exemplo, quando eu fui prefeito de São Paulo, eu aumentei o IPTU das casas caras e diminuí o IPTU das casas baratas. Então você não tem uma alíquota única, 1% para todo mundo. Não, o pobre paga meio, o rico paga 1,5. A média dá 1. Mas eles não podem pagar a mesma coisa proporcionalmente, porque não é justo que o Dória, que tem a casa de 4 mil metros quadrados, e um cara que tem a casa de 45 metros quadrados, paguem a mesma alíquota. Isso chama IPTU progressivo. E nós introduzimos em São Paulo. E TBI, que é aquele imposto que você paga na transação, né? Comprei a casa, paga o imposto. Uhum. Eu isentei até um determinado valor. Não paga ITBI. Você quer comprar e vender a casa, é que nem carro. Você compra e vende e não paga imposto de transferência. Bom, isso daí é uma política maneira, pensando no cara que ganha menos, assim, mas ela precisa ser revista de tempo em tempo também, porque o mercado muda de tempo em tempo, né? Claro, todo ano você tem que ir ajustando e calibrando. Mas tudo na direção de ter um sistema tributário mais justo. O nosso é muito injusto. É um dos mais injustos do mundo, o nosso. Por isso que falam que o Estado no Brasil mais atrapalha do que ajuda na distribuição de renda. Então, o Estado se torna um problema quando ele cobra um imposto errado. Nossa sociedade é super desigual. E o Estado, às vezes, torna ela mais desigual ainda, cobrando errado. Então, você tem que cobrar imposto? Tem. Pô, como é que você vai ter escola pública, SUS, assistência social, aposentadoria? Você tem que cobrar. Mas tem uma arte em cobrar o imposto para você chegar num mínimo de civilidade. E nós estamos longe disso, cara. Nós, efetivamente... Nós estávamos reduzindo desigualdade no Brasil, mais pela transferência de benefícios, do tipo universidade para pobre, que não tinha universidade para pobre. O pobre. O ProUni? O ProUni, o FIES, as cotas nas universidades públicas. Cota na universidade pública é um programa de transferência de renda. A partir do momento que você reserva uma parte das vagas para aluno de escola pública que não tem como pagar, você está fazendo política distributiva. Mas aí a gente precisa desenvolver o mercado para eles também, né? Não adianta a gente ter um monte de gente formada e não ter lugar para eles trabalharem. Você sabe que na minha época de ministro, você pegar as matérias da época, o pessoal falava em apagão de mão de obra. O que isso queria dizer? Que a gente estava produzindo menos engenheiros do que o mercado estava demandando, menos médicos do que o mercado estava demandando. Ou seja, eu dupliquei as vagas nas federais, fizemos o ProUni e nem assim nós saímos de 3 milhões para 8 milhões de universitários e nem assim nós estamos dando conta da demanda. Por quê? Porque a economia estava crescendo 4,1% em média ao ano. Entendeu? O que está acontecendo agora é exatamente o oposto. O Brasil, que estava crescendo 1,5% acima da média mundial, o mundo estava crescendo 2,5%, o Brasil estava crescendo 4,1%. 1,6 ponto percentual acima da média mundial. Agora nós estamos crescendo 50% da média mundial. O mundo está crescendo 2%, caiu
caiu por causa da pandemia, por causa da guerra e tal. O Brasil está crescendo 1, em média. Então, está descasando, as coisas estão se descasando. Isso é falta de planejamento, é uma noção equivocada da economia, de achar, não, vamos arrochar o salário que o lucro aumenta e o cara investe mais. Tá errado. O cara não faz isso. Quando o lucro dele aumenta, ele só vai investir se o mercado consumidor tiver em expansão. E Bom, não tá. muita gente só vai investir se valer menos a pena comprar título do Tesouro do que pôr de volta na empresa. Hoje o Banco Central manteve em 13, sei lá quanto, 75 a Selic. Pô, com 13 de Selic, cara, você vai comparar com o que vai dar 13%?